de ensino que nós ministramos aqui, o primeiro que é alimentado, o primeiro que aprende, sou eu mesmo. Eu sempre, cada culto de ensino, eu falo, meu Deus, que coisa interessante, né, que eu pude me alimentar. Talvez, quando a gente prepara a palavra, a gente não tem nem dimensão daquilo que Deus quer falar conosco. Mas quando nós estamos ministrando, que Deus vai nos guiando, aí nós vamos entendendo, né, que a palavra de Deus é poderosa. Pois muito bem, hoje eu gostaria de trazer uma mensagem aos irmãos intitulada O Poder da Palavra. Aleluia! E sobre a palavra, nós adquirimos conhecimento e nós, sobre o poder da palavra, não erramos. E se erramos é porque não executamos a palavra de Deus, né? Hebreus capítulo 4, irmãos, somente um versículo, tá? Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, então somente. Diz assim a palavra de Deus, somente o versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Amém? E diz ainda, terminando, e penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito, das juntas e médulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Está aqui essa palavra de Deus. Aleluia! Baseado nisso, pode tomar assento, irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Baseado nisso, irmãos, nós vamos entender um pouquinho o que a palavra de Deus ela é capaz. Se eu me aplicar a palavra, com certeza eu vou ser uma pessoa muito bem sucedida e muito bem entendida, porque a palavra ela tem poder, irmãos, para criar, ela tem poder para curar, ela tem poder para libertar e ela tem poder para salvar. Aleluia! Então, se eu pegar no sentido de que a palavra ela tem poder para criar o quê? Criar qualquer coisa, criar situação que às vezes nós acreditamos que não há mais jeito, Deus cria uma situação que passa a ter jeito. Foi através da palavra que o mundo foi criado, lá em Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 1, onde Deus disse: no princípio criou Deus o céu e a terra. Você vai, pastor, mas aí Deus criou. O senhor está falando que a palavra tem poder, mas não foi a palavra? Foi a fala de Deus, não é isso? E Deus disse: haja, foi pela palavra. O engraçado, irmãos, que essa criação de Deus no mundo não houve esforço nenhum, foi só a palavra: haja isso, haja aquilo, haja luz, e então foi pelo poder da palavra. Então, quando é que eu acho dificuldade que as coisas aconteçam na minha vida, na minha família, na minha casa? Quando é que eu acho que as coisas não estão fluindo? Quando é que eu acho dificuldade que o meu trabalho não está dando certo? Quando é que eu acho que eu não estou conseguindo desenrolar certas situações? Quando é que eu acho que a minha família não está enquadrada naquilo que eu gostaria que fosse? Quando é que eu acho que não vai dar certo a viagem que eu estava planejando em fazer? Quando é que eu acho que a igreja que eu estou não é a igreja correta? Quando é que eu acho? Nossa, um monte de acho. É quando eu não aplico a palavra na minha casa, na minha vida. Porque quando eu aplico a palavra de Deus, ela cria situações, ela cria momentos, ela cria oportunidades, e através das oportunidades eu vou entendendo de como é que eu vou agir diante da presença de Deus. Deus criou o universo só com uma palavra, mas pela palavra também Ele disse que se nós crêssemos nele, tudo que nós pedíssemos, crendo,
nós receberíamos. Aleluia. Então, irmãos, por que muitas vezes nós nos encontramos em dificuldades? Por que muitas vezes as coisas não acontecem? Porque nós não aplicamos a palavra na nossa vida, ou seja, nós não cremos nela. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para criar e tem poder para curar. Se falar de cura, por que muitas vezes nós permanecemos doentes e a cura não vem? Você já pensou nisso? Evangelista Eliseu? Por que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, nós gastamos dinheiro desnecessário na farmácia, com médicos, lembrando que nós somos filhos de um Deus que tudo pode, que Ele é poderoso para curar, para repreender, para operar milagres. Por que o milagre não acontece na nossa vida? Por que nós dependemos do médico o tempo todo? Aleluia, é verdade. Ah, pastor, porque Deus criou médicos. Deus criou o médico, mas Deus criou o médico para aquelas pessoas que não creem na sua palavra. Porque se nós cremos na palavra de Deus, Ele disse, se nós cremos na palavra, a gente vai dizer para um monte de transporte que vai para lá e ele vai acontecer. Aleluia, Jesus. Mas quando nós ignoramos essa palavra, que a maioria das pessoas, elas não creem. A gente fala assim, não, eu creio em Deus, mas a minha fala não é o suficiente para chamar a atenção de Deus para que o milagre aconteça. É necessário eu realmente colocar em prática aquilo que eu ouvi. Então, pastor, o que acontece que eu não recebo a cura? Como eu devo colocar em prática? Quando veio a primeira dor, lá naquele dia que você não esperava e vem aquela dor, qual é a primeira coisa que você pensa? Em Deus ou no UPA? Preciso ir ao médico. Por quê? Deus vai estar sempre em segundo plano, porque você não crê na palavra que vivifica, que cura, que transforma. Porque se você acreditasse realmente, no primeiro momento que vinha essa dor, ó Deus, surgiu uma dor aqui e eu quero que essa dor desapareça. Então, crendo no teu nome, eu peço agora a enfermidade saia. Seria esse o momento. Ou então, eu vou ligar para o meu pastor e vou pedir para ele fazer uma oração para que essa dor vá embora. Mas o que nós falamos? Eu vou no médico. E um detalhe, irmãos, se eu chegar lá, e não importa o horário, se eu acordar durante a noite e eu acordar com muita dor, a primeira coisa que vem na minha cabeça não é a palavra que cura. A primeira coisa que vem na minha cabeça é, meu Deus, eu vou ter que enfrentar o UPA essa hora. Não sei nem que hora eu vou sair de lá, mas eu tenho que ir, porque eu não estou aguentando de dor. Porque a palavra está em segundo plano. Sempre que está em primeiro plano é aquilo que eu vejo, não aquilo que eu deveria sentir. É o que eu vejo, é um médico. O que eu sinto, Deus, é muito pouco eu sinto Deus. Então, a palavra, ela não está impregnada em mim. E então eu não consigo ser liberto da enfermidade que se apegou a mim. Tanto é que eu já estou tão acostumado com essas dores, com essa enfermidade, que quando ela vem, eu falo assim, a minha dor, a minha enfermidade, se é sua, por que Deus vai mexer numa coisa que é sua? Não é isso? É sua. Não, mas essa enfermidade que se apegou em mim, não é isso? Eu não aceito e vou pedir para que Deus cure, mas nós não. A gente prefere pagar, né? Se está muito, eu vou pagar uma consulta, eu vou pagar um médico, mas nunca a primeira opção vai ser, eu vou procurar Deus. Hoje eu vou na igreja a fim de receber. Eu garanto para os irmãos, dou a minha palavra de homem de Deus, que o dia que você sair da sua casa dizendo assim, olha, com toda a dor, a pior enfermidade, você dizer assim, olha, hoje eu vou na igreja para ser curado, porque o meu Deus ainda cura, com certeza o milagre acontece. Aleluia. Mas isso nunca acontece. A palavra de Deus também diz que liberta.
é isso? Se falar em libertação, irmãos, nós estamos presos a um monte de coisas que nós precisamos ser libertos. Tem tantas coisas que nós estamos presos e que Deus não pode operar em nós porque nós preferimos ficar presos. Não é que nós somos um preso que não temos direito à liberdade. Somos um preso que nós temos condições de ser libertos por força de vontade. Mas acontece que nós não queremos essa liberdade. Nós preferimos ficar presos. Essa é verdade. Nós estamos presos nos afazeres de casa. Tem muita gente que não vem para a igreja porque eu preciso limpar a casa. Verdade, Deus. Ele é um preso doméstico. Essa. O Senhor sabe, entende. Lembra de Marta? Maria estava lá atenta, ouvindo. Maria entendeu que ela tinha dentro da casa dela a palavra. Marta entendeu que ela tinha obrigações domésticas a fazer. Maria estava atenta porque dentro da casa dela estava aquele que podia curar, libertar, que podia criar situações. Aleluia. Mas quando nós estamos em casa, principalmente as mulheres, eu preciso limpar a casa. Não é isso? Você não sabe o que eu tenho de fazer. Eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que cuidar, que senão ninguém cuida. Porque a nossa prioridade nunca foi Deus. Aleluia, Jesus. A casa está lá e vai ficar todos os dias lá. Verdade. Mas Deus está passando. Aleluia. Se Maria tivesse o descuidado e não ouvir a palavra, ela também teria perdido a oportunidade. Mas Marta foi alcançada pela graça e teve a oportunidade de ouvir a melhor palavra de toda a sua vida por causa de Maria. Qual foi? Marta, Marta, por que estás ansiosa, preocupada com as coisas desta vida? Olha só, você está tão preocupada com a casa, mas a tua irmã escolheu a melhor parte. Aleluia. O que nós fazemos com a palavra, irmãos? Nós ensacamos ela. Nós ensacamos a palavra e deixamos no canto. Esses dias eu estava conversando com um camarada e ele falou assim para mim: olha, eu admiro você como pastor, porque você é um pastor daqueles pastores que não lesa as ovelhas, você trabalha. Porque o que tem por aí hoje é lobo, tudo lobo, devorador de ovelha. Eu falei para ele assim: então, se são lobos, devoradores de ovelha, é porque essas ovelhas também não é ovelha. Dá para entender? Falei, porque se fosse ovelha não estaria dando ouvido a lobos. A Bíblia diz que a ovelha não ouve voz estranha. Porque se existem essas pessoas que gostam de lesar, também a igreja gosta de trapacear, de fazer negócios com Deus. E Deus não é Deus de negócio. As pessoas gostam de barganhar. Eu vou na igreja levar, vou dar uma oferta gigante, R$300 para Deus me dar 100 mil. Então você é tão louco quanto o pastor que está tentando lesar. Nós estamos aqui, nós pregamos a palavra, a gente não tem a prioridade nossa não é a tua oferta, não é o seu dízimo, a prioridade nossa é a palavra, o compromisso com a palavra. Até mesmo por isso tem muita gente que vem, ouve a palavra e sai choroso, porque a palavra dói, ela machuca na hora, mas depois ela surte um efeito glorioso. Mas é preciso você estar preparado para ouvir a palavra. E quem é ovelha, ela ouve. Mas quem não é ovelha, então não se engane. Se tem pastor que é lobo e tem ovelha seguindo lobo, vamos convir que não é ovelha. Está enganando as ovelhas? Não engana. A Bíblia diz que a ovelha, ela não ouve a voz estranha. Ela não vai
seguir um estranho, ela ouve a voz do seu pastor. Aleluia. O camarada ficou sem o que falar para mim. Eu falei, então, todo lugar, na medicina vai ter o médico correto, mas vai ter o médico trapaceiro. Tem o mecânico correto, tem o mecânico trapaceiro. E fui falando, tem o pedreiro correto, tem o pedreiro trapaceiro, né? Na igreja também, que aliás, nem são pastores, são pessoas que se autonomearam pastores. E aí, como as pessoas que estão lá fora, elas não entendem, o pastor fulano fez isso, o pastor ciclano fez aquilo, mas o camarada nunca foi ordenado a pastor. Então, o que a palavra de Deus ela faz comigo? Ela me liberta dessas coisas. Aleluia. Porque quando eu falo assim, eu não vou na igreja porque só tem ladrões, é que eu estou preso em uma inverdade, em uma mentira que o Satanás colocou, e o dinheiro é maior do que qualquer coisa na minha cabeça. Então eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto de muitas coisas. Não, eu já falei para vocês, eu estou cansado de falar que nós estamos presos a esse mundo virtual, que, irmãos, dá um perigo esse mundo virtual. Esse tal de IA, que cria a voz parecendo a sua, imagem parecendo a sua, que faz uma tremenda confusão, que hoje você vê vídeos, você não sabe mais o que é real, o que é falso. Mas nós estamos presos ali. Imagine que você passa o seu tempo, talvez você está no trabalho, está trabalhando, mas toda folguinha que você tem, você pega o celular, você vai aonde? Lê a palavra? Seja sincero, irmãos, o que você faz? Você vai no WhatsApp. E quando você abre o WhatsApp, tem lá o que? Mensagem, só mensagem da palavra, não é isso? Só da mensagem. As pessoas que são procuradoras, que são lixeiras, as pessoas que são lixeiras, o que é lixeira? É aquela pessoa que fica procurando coisa que não presta na internet para ela poder se alimentar. Porque quem procura a palavra, ele vai atrás da palavra. Mas a prioridade nossa não é a palavra, a prioridade nossa é o quê? É satisfazer a minha carne. Então, o que essas pessoas fazem? Elas procuram lixo e aí ela leva o lixo para você. Prontinho, você não precisa nem procurar. Você só abre o WhatsApp, está lá, não é isso? Dá uma olhadinha nesse vídeo e veja se você não vai achar engraçado. Aí você abre, eu vou mandar para a Bastiana. A Bastiana vê, eu vou mandar para a Joaquina. A Joaquina vê e a palavra. Você é um prisioneiro do WhatsApp. Você é um prisioneiro. Quando você sai do WhatsApp, aí você pega e vai na palavra. Não, você vai no Facebook, é no Instagram, é num monte de coisa, irmãos. E tudo que você quer ver é notícias de famosos, vídeos curtos, vídeos que faz a gente, não, eu preciso me alegrar um pouco. Ai, gente, esses dias eu ouvi uma moça lá falando assim, deixa eu me divertir um pouco, né, porque eu também mereço. Aí eu lá e só vê o sorriso, né? Mas e a palavra? Nós somos mais do que prisioneiros. E a Bíblia diz, se Cristo fosse libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas só que Cristo, Ele não liberta ninguém à força. Então libertação, ela é necessária na nossa vida, mas além dessas redes sociais, que tira, que rouba, que suga todo o nosso tempo, além de sugar nosso tempo, suga a nossa energia espiritual. É possível um crente que está no WhatsApp o dia inteiro sorrindo e daqui a pouco ele começa a dar glória a Deus e chorar, sentir a presença de Deus? Não. Você chega aqui na igreja como? Pedindo a Deus para o culto acabar logo. Você sente um peso na palavra, mas Deus do céu, não vejo a hora desse culto terminar, porque eu estou com uma dor nas pernas, dor no corpo, dor, entendeu? Preciso tomar um betanol, etazol, claradol, entendeu? Tilenol, paranol. Mas nunca é a palavra. Que prisioneiro que somos, irmãos, e nós não admitimos. Porque nós usamos de engano com nós mesmos. E aí as coisas não acontecem. E tem muita gente que para de vir na igreja. Eu não.
tanto, olha, eu quando estava na igreja, foi a época mais difícil da minha vida, porque eu vivia enfermo, vivia isso, vivia com aquilo. Hoje não, eu tomo minha cerveja, tomo meus goró, vou nas baladas, no ralabucho e tal, e aí meus amigos vão na minha casa, a gente come carne, e quando estava na igreja eu não podia nada disso. Hoje eu sinto alegria. Estou gordo e nem percebo que ele está inchado da cachaça. É um preso. E ele nem sabe disso. O que nós precisamos? Precisamos nos libertar. Porque a palavra liberta. E por que não somos libertos? Porque nós não deixamos a palavra de Deus entrar. Lembra da palavra, da parábola do semeador? O Senhor saiu semeando. Uma caiu nos espinhos, outra caiu nos pedregais, à beira do caminho, né? E algumas caíram em terras férteis. Beira do caminho. Todo mundo sabe, né? Qualquer um tira a palavra. Eu estou cansado de falar isso para os irmãos, que eu posso passar aqui 10, 15, 20 anos, 30 anos. Eu posso morrer pregando o evangelho, ensinando vocês o que devem fazer para ganhar o céu, que vocês vão ouvir. Aí de repente vem um pregador aqui, não sei da onde, lá, e aí ele chega aqui, ele desprega o que a gente falou e fala que você não precisa nada disso, que você não precisa ver a palavra, que você lê uma vez só por ano, tá bom demais. Aí você fala, ó, tá vendo? E o pastor fica ensinando a gente errado. Não precisa nada disso, tá vendo só como é que é? A gente tem tendência de ficar preso nas coisas que não são verdades, porque são coisas que favorecem a gente. Salvação, eu disse que a palavra de Deus também, a palavra ela tem poder para salvar. Mas existe uma questão muito grande nesse quesito de salvação, porque salvação ela depende de querência, depende de eu realmente querer. Por que tem muita gente hoje aí, irmãos, que eles vão nessas grandes igrejas de movimento, mas que não tem conteúdo da palavra? Vai nessas igrejas aí para você ver só se tem palavra falando que Jesus salva, que Jesus liberta, que Ele cura, que Jesus transforma e que Ele ordenou que nós lutássemos, esforçássemos e que nós sofrêssemos em determinado momento, chorássemos lágrimas de sangue para poder ganhar o céu. Vê se tem palavra nesse naipe. Não. Não tem. E Jesus é pouco mencionado. E quando ele é mencionado como um coadjuvante. E você é o protagonista. Vê as mensagens proféticas de hoje, quando dizem que é Deus usando alguém, se a profecia ela está te admoestando, se é Deus realmente falando com você, e se Ele está colocando você como servo e Ele como Deus. Não, está colocando você lá nas alturas e Ele como simples profeta. Eis, eu te digo, você tem sofrido e tem chorado. Irmão, faz muito tempo que a pessoa não chora. Durante as noites tu não tem dormido. Irmão, a pessoa dorme tanto que o cardinho cai aqui do lado e ronca, e a pessoa está cutucando o outro, né? Agora se infeliz, não, tem um vício que tu não está dormindo, e a pessoa recebe essas profecias. Não é isso? Ai, é verdade. Verdade aonde, irmão? Mas a palavra que liberta, que cura, que cria, que transforma, que salva, ela é diferente, porque eu preciso aceitar a minha realidade. O que eu estou fazendo para ser salvo? Que eu já falei para os irmãos, inclusive na mensagem do evangelista, foi uma mensagem curta que ele trouxe, mas foi uma mensagem muito bem coloquial, aonde ele disse que relembrou a mensagem que nós pregamos aqui, que tem muitos crentes que, aliás, muitos, a maior parte, é como um cavalo de padeiro, que hoje não existe mais, mas quem viveu lá na década de 70, de 80, sabe muito bem disso, que pão a gente não ia na padaria buscar, o padeiro passava na porta de casa, com aqueles carrinhos com baú, não é isso? E um chucaí no pescoço, ting-ling, 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 a gente escutava, mãe, o padeiro está passando, a gente saía ali, e aliás, o cavalo era tão já acostumado com os clientes, que chegava naquele lugar e parava. O padeiro não precisava puxar a rédea, para cá não, ele chegava naquela rua e já virava, ele sabia que ali ele tinha que virar, ali ele tinha que parar.
Então, tem muitos crentes no automático, eles não vêm porque sentem necessidade da palavra dentro de si, porque eles acreditam que a palavra vai transformar, que a palavra vai vivificar, vai dar força, vai rejuvenescer, vai restaurar a vida dele, a sua casa, o seu trabalho. Aleluia. Ele não vem por isso, ele vem porque ele está acostumado. Aleluia. Tanto é que eu falar dele, ixi, hoje é dia de culto, tem que ir. Mas quem é que quer ouvir palavra desse jeito hoje? Você está pensando que se me convidarem para ir, por exemplo, na Peniel, na Lagoinha, e eu chegar lá com essa palavra, acredite se quiser, mas se me colocar lá para administrar durante 1 mês, 2 meses, eu trazendo palavra desse naipe, desaparece todo mundo. Eles vão falar assim, vamos esperar esse pastor sair daí, depois que ele sair, vai rolar, porque... Já teve gente aqui que no outro dia, no começo, quando nós abrimos aqui, me ligar, ô pastor, estou meio triste. Mas por que, mas eu adaptei isso? Não, a mensagem que o senhor trouxe ontem, eu não vou para o céu não. Eu falei, sério mesmo? Não vou, do jeito que o senhor pregou, eu não vou no céu não. Eu falei, então, e aí? É assim então, mas eu que pergunto aí. Eu falei, então, o que a senhora achou? Foi a palavra? Foi a palavra. Eu falei assim, então, a senhora tem que se adequar à palavra. Se eu preguei a palavra e a senhora está achando que a palavra ela é dura, Jesus também falou para os seus discípulos. Quando eles falaram assim, ó mestre, é dura a palavra que tu tem falado, assim ninguém vai ficar contigo, todo mundo está indo embora. E ele falou assim, não, vou mudar a palavra. Não, ele falou assim, não, e vocês também querem isso aí? Porque eu não tenho outra coisa melhor para dar, eu sou Deus. Aleluia. Eu tenho palavra que transforma, palavra que regenera. Imagine você, que se tem um animal cheio de carrapato, miguim, sabe o que é isso? Carrapato é aquele cinzento, aquele grandão, né? Aí tem o bicuim, que é aquele vermelhinho que vai grudado no carrapato cinzento. Que quando ele gruda na gente, onde ele morde, vira ferida. Aí tem o simiguim. Qual que é o simiguim? O simiguim é um bem menorzinho, vai grudado no bicuim. E a função deles é sugar o teu sangue. Mas e aí? Quando a pessoa chega com um produto poderoso e não demora muito, começa a cair sozinho. Mas é preciso aplicar o remédio. Aleluia. Mas como isso vai acontecer se eu não quero, se eu prefiro ficar no WhatsApp, se eu prefiro ficar vendo as coisas engraçadas, se eu prefiro aceitar que para mim ficar em casa é melhor eu ficar em casa do que ir para a igreja e ficar ouvindo a mesma palavra, ou porque eu preciso de igreja para poder servir a Deus. Se uma pessoa falou para mim assim, aí pastor, foi semana atrasada, eu vou dizer, eu vejo vocês falando, pregando a palavra e tal, e falando que tem que ir para a igreja, eu acho que não preciso ir para a igreja para me poder servir a Deus, eu na minha casa eu sirvo a Deus e tal. Eu falei, é mesmo? Eu falei assim, então, se na igreja hoje, eu vou dizer para os irmãos, a totalidade, não vou dizer alguns não, é a totalidade da igreja, não consegue adorar a Deus 100% durante as 2 horas de culto, ela não consegue. Eu estou mentindo? Nós não conseguimos, porque em algum momento lá do culto, o inimigo vai cutucar alguém para te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com aquilo que está sendo pregado. Imagine, irmãos, Deus aqui falando, e você, eu te falei da Mariazinha que foi internada hoje, na hora do culto. Ah não, depois do culto eu te conto então, tá? Pronto, já acabou, tirou você fora do foco. E Deus já falou o que ele ia falar para você, você não ouviu. A pessoa está ali centrada. Aí eu tipo assim, menina, eu nem te falo, você me deu uma coceira hoje assim do nada. Mas sério? Ixi, mas se foi de repente, eu comecei a coçar, quanto mais eu coçava, e aí só de eu falar, a pessoa também começa a coçar. A gente não consegue. Aí eu estou ali, mas de repente o telefone toca. Meu Deus, quem é que está me ligando? Eu estou no culto. Mas por que você trouxe o celular então e deixou ligar? Se você não queria ser incomodado. É porque nós gostamos das coisas erradas.
É porque nós não gostamos que a palavra de Deus faça efeito em nós. Tem um hino do Regis Danese, não, do... Ai meu Deus, eu gosto muito do cantor, que ele canta assim, um adorador por excelência. Nani Azevedo. Adorador por excelência. Adorador por excelência é aquele adorador que ele chega na igreja e o seu culto é predominante, 100%. Não, ninguém tira atenção. Ah, pastor, não tem ninguém. Não tem. Eu já falei para os irmãos que fui repreendido por aquele cantor, o seu Pires, quando eu era diácono. Já falei, vou repetir de novo, não me canso. Estava num culto de oração lá, todo mundo orando, eu também, e o seu Pires assim na minha frente, adorando. Eu como gostava daquele hino, existe só um jardineiro que chora. Ele é o autor desse hino e que cantava, que foi muito sucesso. Ao ver cair do seu jardim uma flor, eu falei assim, vou pedir para o seu cantar, na hora que eu vou cantar esse hino. Aí cutuquei a costela dele. Irmão seu, ele olhou para mim. Eu queria ver se o senhor poderia cantar aquele hino. Eu falei assim, irmão, antes que o senhor termine, o senhor está atrapalhando de falar com Deus. Depois do culto a gente conversa, porque agora eu estou na minha intimidade com Deus. Por favor, respeite o meu momento. E esse é adorador. Mas nós aceitamos que uma coisa para te contar. Não fala isso, irmão, para ninguém. Que uma coisa para te contar, mas depois, pronto, lascou. O culto já vai embora, não é isso? O senhor fica ali e Deus está falando, mas ele fala assim, não, você quer me contar agora? Não, depois, não, fala agora. Vamos lá no banheiro, você me conta. É terrível, mas é todo mundo. A gente não consegue dar 100% do culto. É uma coisa, seria o inimigo. Você sabe que o inimigo, irmãos, ele é. Você fala assim, o inimigo não entra na igreja, não, ele entra, senta, acessa o culto e atrapalha as pessoas assistirem. Ele senta e coloca um mosquitinho que vem, sabe? Cadê a minha atenção? Não é isso? É como um carocinho que surge do nada na cadeira. Você está, entendeu? Mas, gente, seu lado não tem nada, mas o inimigo colocou ali. Dá uma formigada no pé, a gente tira o nosso pensamento. Aí daqui a pouco você está falando assim, não, eu hoje cheguei e vou adorar a Deus. Aí daqui a pouco o inimigo fala assim na tua mente, xixi. Você já começa. Verdade. Aí eu vou ter que ir. E aí Deus está falando. Toda vez que você faz isso, você imagina assim, olha. Esteja conversando com uma pessoa. Você conversando com a pessoa. Você fala um assunto interessante com a pessoa. E a pessoa do nada vira as costas e te larga falando sozinho. É isso que Deus sente quando você faz isso. Mas a palavra ela liberta. A palavra ela transforma. Mas para isso acontecer, eu preciso aceitar essa palavra na minha vida. Para eu ser salvo, eu preciso querer que a salvação de Deus ela aconteça através da sua palavra, porque só a palavra de Deus tem poder para salvar, para transformar, para libertar. Todas essas coisas que eu falei anteriormente é a palavra. Glória a Deus. Meu amigo internauta, você que está nos acompanhando, você que nos acompanha, todos os nossos cultos, você que tem tecido elogios através da nossa palavra, dizendo, pastor, eu gosto da palavra, porque é palavra de vida. Talvez você não esteja nem gostando da palavra nessa noite, até mesmo porque talvez hoje era um culto de ensino na tua igreja, e você deixou de ir para ficar aí folheando, passando as páginas no Facebook, não é isso? Do YouTube, talvez você não vai gostar, porque é a palavra, e a palavra, de momento ela não faz bem assim para nós achamos, mas Deus chamou Ezequiel e falou assim, você come a palavra, você vai comer e não vai ser nada bom no começo, mas depois vai ser maravilhoso. O poder de Deus na palavra cria, cura, liberta e salva. Aleluia. Mas vocês entenderam que todas essas coisas existe aqui vontade, porque para Deus criar a situação na sua vida de oportunidades depende de você. Para Deus curar também depende de você.
Tem gente que fala assim, eu queria que Deus me desse a oportunidade para mim comprar os meus remédios sem muita dificuldade. Eu preciso, Deus abençoe para que eu consiga dinheiro para comprar os meus remédios. Não seria mais fácil Deus me cura? É isso. Para libertar, irmãos, essa liberdade que pega, talvez, quem sabe, o ápice dessa mensagem seja essa palavra libertação. Porque eu estou preso no meu entendimento. O meu entendimento é assim, não, eu não acho que. Quando você começa a usar essa palavra, eu não acho, ou eu acho, não acho e eu acho, é sempre favorecendo eu mesmo. Sim ou não? Eu não acho que tem que ser assim, eu acho que eu não preciso. Eu acho que essa palavra, ela teve assim, o endereço certo, ela foi, entendeu? Eu acho que foi bem na carne. Eu não acho que o pastor estava falando dentro da espiritualidade. Eu não acho que eu preciso ir na igreja. Eu não acho que eu preciso fazer, entendeu? Então esse acho ou não acho é um problema sério. É uma ferramenta que o inimigo às vezes coloca na nossa boca para nos desvirtuar de sermos libertos de muitas coisas. Eu não acho que, entendeu, esse negocinho que eu uso tem algum efeito. Mas antigamente os pastores, eles tinham a certeza de não deixar você usar muitas coisas e não fazer muitas coisas. E eles foram muito criticados. Só que naquela época que eles faziam isso, muitas pessoas ganharam salvação, morreram e foram salvas por causa da palavra que foi penetrada neles. Quando foi tirado essa palavra, porque era muito rígido, os pastores mais novos veio chegando e veio modernizando tudo. Um dia eu cheguei para o pastor, na década de 90, falei, pastor, eu vou continuar usando aquilo que eu aprendi. Ele falou assim, então você é maneira, porque os tempos estão mudando, estão modernizando, e a gente tem que acompanhar a modernidade. Porque se você disciplinar alguém na tua igreja lá, por isso, eu boto em comunhão aqui na sede. Eu falei, então eu não sirvo para ser pastor dessa igreja. Você não pode ser assim, rapaz. Você tem que ser moderno, as coisas vão se evoluindo. Isso lá naquela época. Olha o que nós criamos. Uma igreja morta. Olha o que nós confeccionamos. Uma igreja que não crê na palavra. Uma igreja interesseira. Cheio de pastores interesseiros, né? Mas cheio de igreja interesseira também. Por que você acha que essas pessoas, elas vão nessas grandes catedrais aí, interessadas em ouvir a palavra? Não. Mas não mesmo. Por que aquela multidão acompanhava Jesus? Interessado na palavra? Não. Nem os discípulos acompanhavam Jesus interessado na palavra. Sabia disso? Nem eles. Porque se eles seguissem Jesus interessado na palavra, eles não teriam fugido daquele dia. Eles sempre estavam interessados em alguma coisa, para ver o que ia acontecer, os milagres que Jesus fazia, e até mesmo na comida, porque a comida que Jesus servia, embora era multiplicada, os pães era diferenciado, o sabor era diferente. Essas pessoas, elas vão sempre na intenção de receber alguma coisa em troca. Jesus o tempo todo só quis mostrar que nessa vida não era nada fácil, nada de regalia, nada de comedeira, nada de mordomia, nada, nunca. Procura na Bíblia, você não vai achar. Mas os grandes eruditos, os grandes formadores de opiniões, é isso? Eles ensinam diferente, porque para a igreja dá tudo que elas têm. E a igreja então, entendendo que ela quer fazer uma barganha com Deus, se eu der 100 eu vou receber 1000. Não, para um pouquinho e pensa. Deus, Ele é o que para você? Se eu chegasse, Deus, eu estou te dando esses 100 reais aqui, tudo que eu tenho, mas eu quero que o Senhor me dê 1000. Por que Deus faria isso? Vendo a igreja dele em certas dificuldades. Por que Deus, eu vou dar esse carro velho aqui, né, não está pegando mais, o motor está fundindo, e aí o Senhor me dá um carro novo? Por que Deus faria isso? A gente pensa que Deus é pouco, eu não sei o que nós pensamos.
eu estou muito doente, vou fazer uma oferta de 5 mil reais na igreja, mas aí eu quero que o Senhor me cura. Não faça isso. Deus cura você de graça. Aleluia, Jesus. Tudo que Deus quer em você é algo muito precioso, mas não é o seu dinheiro. Tem muito que fala assim: não, se eu der isso, Deus vai me curar. Não, Deus não vai te curar por um carro novo que você vai dar, por o volume, o valor, a quantia de dinheiro que você vai dar. Não, Deus não vai te curar por isso, por ouro. Deus não vai te curar por nada disso. Deus vai te curar por você acreditar na sua palavra. Se você acreditar na palavra, tudo é possível ao que crê. Então, criar situações, curar, libertar e salvar, é tudo pela palavra. Mas eu quero isso. Nunca mais eu volto naquela igreja. Deus me livre. O pastor bate, mas bate doído. João Batista, eu fico imaginando esse camarada. A Bíblia diz que ele foi o cara que foi escolhido por Deus para preparar o caminho daquele que havia de vir. Aí surge aquele camarada robusto, barba, vestido lá uma roupa estranha, todo de pele, de cabelo, com um linguajar não tanto convencional. Imagina eu, o pastor Jacob, chegar lá raça de víbora. Olha o motivo da minha. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos e produzis fruto digno de arrependimento. Se não, machado. Irmão, para. Teve um que falou assim: pastor, eu não vou mais na igreja do Senhor. Eu já ouvi isso, tudo aqui. E por quê? Porque eu vou na igreja para ser bem tratado. Eu vou para ser curado, não para ser machucado. Ah, é? Tem um trecho na Bíblia que diz que o Senhor foi atrás daquela ovelha que se desgarrou, e ele foi cuidar dela. Não é porque ele era ruim, é porque a ovelha foi desobediente e achou ela num precipício, cheia de carrapicho, toda machucada. É que quando a gente vai aplicar o remédio, a gente estranha, não aplica isso não. Eu vi um vídeo de um camarada querendo para tomar injeção, tipo, não já viu, ele até estava com do Palmeiras. A mocinha assim, não, calma, não pode ser na bunda, porque na bunda eu pegando no braço, entendeu? Aí vem aplicando, não, mãe, cadê minha mãe? Chama minha mãe. A gente chama tudo, irmão. Não, mas é a palavra de Deus em mim, não. Aí não tem um hino lá do Regis da Messe, entra na minha. Ai, tem gente que canta isso, né? Só aqui, ó, no balanço, vai, né? E chora, não é isso? E Deus fica para ele. Entra na minha, deixa comigo tudo. E Deus fala assim: sou infeliz. Já tentei mexer várias vezes, você não deixa. Eu quero curar. Eu quero derrubar. Aleluia. Mas você não deixa. Por que você fica cantando coisa que você não faz? Quem já cantou aquele hino, né? E se emocionou? Eu já muitas vezes. O de cruz, cerejo, ai Deus. Dela um dia fugiu como emblema de vergonha. Se eu amo a mensagem, ama nada, irmão. Não ama não. Essa palavra, ela nunca foi palavra se sabe massagear ego de ninguém. Jesus nunca massageou ego de ninguém. Um dia ele chegou lá no templo, tinha um monte de gente fazendo negócio lá, não é isso? Um vendendo pão, vendendo não sei o que, paçoca, trocando dinheiro por dinheiro, entendeu? Negociando lá, vendendo a mãe. Jesus olhou e falou: seus infelizes, eu vou mostrar para vocês que aqui não é lugar disso não.
desceu o chicote em todo mundo. Aí ele falou assim: mas que Jesus é esse que bate? Não, aqui eu tenho zelo pela casa do Pai. Às vezes o pastor da ovelha, ele tem que quebrar a perninha da ovelha. É isso aí, para ela entender que depois o carinho que o pastor vai dar ao cuidar do ferimento é assim: olha, ele me ama. O que nós criamos não foi uma igreja que adora a Deus. Naquela época, sim. Hoje as pessoas não têm nem respeito para o pastor. Chama o pastor e diz: e aí, pastorzão? Não é isso? E aí? Presta um microfone aí para mim cantar um louvorzão. Tem pessoas que chegam assim: e aí, Nanico? Aí, neguinho. Antigamente era pastor. Eu com 25 anos era pastor, irmãos. As pessoas tinham um grande respeito e temor ao falar comigo. Quando iam pedir se podia ir cantar na igreja, orava, jejuava para que a gente pudesse ser sim, e que fosse da vontade de Deus. Hoje, é assim, quando fala, eu estou indo, não fala se vai, se pode. Eu estou indo, só estou avisando que estou indo, tá bom? Outros nem avisam, você nem sabe para onde é que está. Aí quando chega tudo peçonhento, né? Tinha aquele cachorro, aquele som de casa antigamente, irmãos. A gente não tinha muro na frente de casa. Aonde eu fui criado, tinha cerca de balaústra. E o cachorro enfiava a cabeça, mania, dali a pouco o menino passava e ia para a rua. Ia lá para a cidade comer lixo. Passava 3, 4 dias quando ele voltava pelo tudo embolado, cheio de carrapicho grudado no bumbum, ferida. Ele voltava tudo banando o rabinho e tal, falando assim: olha, eu me diverti, agora cuida de mim. E a pessoa chega toda, sabe, cheia de tudo quanto é tranqueira. Pastor, eu ouvi uma palavra aí que não tem nada a ver com o que você está pregando, hein? É totalmente diferente, viu? Eu fui na igreja que, olha, que ministração, o fogo foi. Aí, é diferente. Nós pastoramos uma igreja, minha esposa lembra disso, que tinha uma ovelha que ela sumiu, desapareceu. Passados uns 30 dias ela chegou na igreja e falei: irmã, mas o Senhor, você voltou, para onde você tem andando? Pastor, pois é, né? Eu nasci no fogo, gosto de fogo, né? Como aqui não tem, eu estava acompanhando uma profeta que onde ela vai tem fogo. Eu falei: cuidado, você vai se tornar inteirinho. Porque esse fogo que você está procurando é fogo estranho. Está saindo atrás de fogo. O fogo tem que chegar até você, e ele tem que brotar em você. Não é o pastor que joga fogo, irmão. Eu não sou dragão, tá? Você está confundindo. A irmã falou assim: pastor, eu pensei que o senhor não tem fogo. Eu falei assim: mas eu não sou dragão, filha. Dragão que chega, pá, isso vai queimar todo mundo. Não. Eu prego a palavra, e se ela entrar em você, vai fazer você sentir alegria, vai fazer você pular, sentir o poder de Deus. O fogo vai pegar, não sou eu que jogo fogo, é a palavra. Mas você precisa estar dentro dela. O que acontece hoje é os causadores de emoções. Como eu já falei para os irmãos, né? Sou psicanalista, estudei a mente humana, é isso, para poder ajudar as pessoas. O que acontece hoje é a pessoa preparar você para o que ele quer que você faça durante o culto. Já falei isso várias vezes, não é isso? A pessoa chega, dá uma oportunidade, o camarada chega no começo da palavra: hoje vai acontecer algo extraordinário aqui nessa igreja. O que ele está fazendo? Ele está dando um comando para você. Vai acontecer, chama ele na galera, entendeu? Hoje gente aqui vai gritar. Mas espera lá. Qual que é a edificação de você gritar? Tem gente aqui que vai pular. Olha só, sem sentido. Mas se falar assim, hoje tem gente que vai glorificar, vai exaltar a Deus, é diferente. Mas não, tem gente que vai pular, tem gente que vai gritar, tem gente que vai cair no chão, tem gente que vai chorar. Mas olha, tudo coisas que não tem nexo. Nem chorar, nem pular, nem gritar, nem saltar. Não, mas olha, tem pessoas aqui que vai glorificar a Deus, vai sentir a presença. Não, você não vê isso. Então, ele
Já Deus comanda o que Ele quer que você faça. Ele quer que você chore, Ele quer que você pule, Ele quer que você grite, Ele quer que você caia. Quando chega na hora, então Ele começa, não é isso? E agora é o momento. Agora, Ele quer, né? Com licença, os irmãos, você que está no internauta, porque eu estou pregando para os irmãos do jeito que eu falo. Sim ou não? Os irmãos me conhecem, né? Do jeito que eu falo. Essas pessoas, eles mudam o tom de voz, eles mudam a maneira de falar. Nesta noite. E o jeito, não é isso? Trejeito. Não precisa disso. Nesta noite, falando pausadamente, paulatinamente, dentro dos parâmetros eclesiásticos divinos, porque Deus, quando Ele faz, Ele desfaz, quando Ele desfaz, Ele não faz. E aí, é possível que e agora, você agora, na hora que eu assoprar, na hora que eu falar tchu e o tchá, você vai sentir, e agora, receba, eu sempre falo assim, irmãos, termina o culto, chega nessa pessoa que fez aquele chabu todo, já viu? Tem uns negócios, né? Tem uns negócios estranhos aí, irmãos, as pessoas andam fazendo, entendeu? E fica virando. Aí chega nessa pessoa e fala assim: escuta, abençoado, eu queria muito sentir o que você sentiu, mas como você sentiu, o que você sentiu, qual foi o momento, que palavra foi que impactou você? Sabe o que vai falar para você? Eu estava aguentando, mas na hora que ele falou tchu e tchá, aí, porque não é liberto pela palavra, irmão. Nem sempre a palavra vai te fazer você. A palavra faz você raciocinar. A palavra faz você pensar, refletir. A palavra ela te comove, ela move. A palavra ela te restaura, ela te afirma, ela te confirma. A palavra ela faz você sentir a necessidade de buscar mais. Ela faz você sentir a presença dele. A palavra ela renova, ela transforma. É diferente. Nem sempre é aquilo que nós queremos, é deixar não. Tem que ser. Tem gente que julga que o culto só foi abençoado quando tem, né, aquela pulação. Não. Nem sempre é isso. Então, a palavra de Deus cria, cura, liberta e salva. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus transforma. Glória a Deus. Quem lembra aqui do Vale de Ossos Secos? O que aconteceu no Vale de Ossos Secos? Oh, O glória. que tinha lá no Vale de Ossos Secos? Só ossos secos, de tudo quanto é jeito, não é isso? Sequíssimos. Sequíssimos. O que foi ordenado? Fala. Profetiza. Foi a palavra, não é isso? Verdade. Através da palavra, os ossos juntou os seus ossos, criou nervo, criou carne, criou pele e criou vida. Aleluia, Deus. A palavra ela molda você nos parâmetros divinos se você Glória deixar. a Deus. Então transforma, né? João 8,32 tem uma palavra interessante, né? Que diz assim: olha, e conhecereis a verdade, É verdade. a verdade vos libertará. Mas e aí, irmãos? E aí, meu amigo internauta, o que você prefere? Continuar fazendo o que você faz ou deixar a palavra te moldar? Aleluia, Jesus. Eu estava vendo um vídeo esses dias, mas fiquei assim, para encerrar, né? Eu fiquei pensando, falei, não é essa a nossa vida? Eu vi um camarada, ele fez um negócio lá com uma matéria, parecia uma terra, mas não era a terra, e aí colocou dentro de uma caixa e tal, fez um furo e depois encheu de alumínio derretido. Quando ele tirou, estava uma peça bonita. Mas não surgiu do nada assim a peça. Foi preciso fazer o molde para que aquela peça fosse. Então, o que Deus quer fazer com você? Deus ele quer te moldar. Mas eu preciso querer que Deus me molde. Não é isso? E às vezes nós não queremos deixar. A gente só fala: Deus é o Deus da minha vida, Ele faz o que quiser. Eu queria que Deus fique olhando assim e fala assim: é mesmo? Eu vou começar tirando o teu celular. Celular não, Senhor, pelo amor de Deus, teu celular. Você já pensou se Deus falar assim: eu vou tirar o celular da sua vida?
O engraçado, irmãos, é assim, se o pastor, olha só, disposição. Irmãos, nós estamos precisando de uma oferta. Vocês não vêm falando isso aqui, vê? 3 anos, eu falando, não, precisando de uma oferta, para eles não ver, vocês não vê. Estou dizendo assim, se o pastor falar assim, irmãos, hoje, estamos precisando de uma oferta especial para ajudar alguns meus, temos que comprar tal coisa assim. O outro também não tem dinheiro não, se eu puder dar, você deu 5 reais, 10 reais. Eu acredito nisso. Mas digamos lá que nessa mesma noite o celular, do nada, ele dá uma pane e fica na tela preta. Quantas horas você vai ficar sem celular? Você dá um jeito, vai na Casa Bahia, tira lá em 300 vezes, não é isso? Vai lá no camarada, olha nesse celular aqui, tem o quê? O cara vai ficar 15 reais. Pode fazer. Tem coisa aí que não dá, Deus me livre. Entendeu? Esses somos nós. E eu preciso mudar. Vocês querem entrar no céu? Eu preciso mudar. Aleluia. Essa palavra não é uma palavra que... Eu sei que tem muita gente que... Tem uns que já saiu, mas depois ele vai rever. Tem outros que já tentou, você foi com o dedinho lá, Deus falou assim, nossa, vai ouvir até o fim. Eu estou te dando tudo, você vai comer. Aleluia. E por isso que tu está aí ainda, assistindo. Aleluia. Quando Deus ama, Ele corrige. Glória a Deus. Ele te pega, não é isso? Às vezes coloca você com o bumbum para cima e dá uns palmadas. Mas é porque Deus ama. Glória a Deus. Vamos fazer oração para recolher os dízimos e as ofertas para a obra de Deus? Aleluia. Querido Deus, venha abençoar cada um dos meus filhos que nessa noite irão contribuir de bom grado, meu Deus, de bom coração para